Olá, eu sou Ana Maria César Pompeu, professora de Língua e Literatura Grega da Universidade Federal do Ceará, sou do Departamento de Letras Estrangeiras do Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará. Então, hoje nós vamos falar sobre nossa tradução matuta de Acarnenses de Aristófanes. O livro Dionísio Matuto, aqui, né? Vai ter uma releitura agora por mim, depois nós discutiremos alguns aspectos. Então, a tradução matuta, na verdade, ela foi uma concretização da minha pesquisa sobre Dionísio Matuto. E ela se dá pela tradução de Acarnenses, que é uma peça de 425 a.C., em que o jovem poeta Aristófanes traça um programa didático de sua comédia, que tratará da polis e das coisas justas, isto é, de Diceópolis ou de Caiópolis, cidade justa, apesar das perseguições dos políticos enganadores como Cleon. Com esse programa, o poeta apresenta na peça alguns indícios das origens rurais da comédia, pelos traços dos rituais dionisíacos e pelos elementos do simpósio e do comos contidos na peça. Com tais características, esta comédia nos permitiu compará-la a rituais rurais das festividades juninas do Nordeste brasileiro que produzem literatura cômica oral, música, casamento matuto improvisado, etc. E escrita através de cordéis, por exemplo. A tradução matuta de Acarnenses apresenta alternativas de expressividade da língua portuguesa para a expressividade da comédia aristofânica. Ambos, a comédia e a vida do campo, são reveladoras dos artifícios de linguagem da cidade. Embora Aristófanes não diferencie o falar de Diceópolis ou do coro dos demais personagens da peça, a tradução acentuou a linguagem matuta característica do homem do interior do Ceará, no Nordeste brasileiro, difundida na cidade de Fortaleza, através dos comediantes que se caracterizam como matutos do interior. Essa tradução matuta está nas personagens de Diceópolis, Justinópolis, na nossa tradução, do coro de Acarnenses, da personagem Decertes de File, que nós traduzimos como Vecertim da tribo, originários do campo, além dos servos de Lâmaco, na nossa tradução batalhão, e do sacerdote Dionísio. Já o megarense foi atribuído um falar mais matuto ainda, por ele representar a comédia megarense, considerada uma fase mais rústica do gênero cômico, mas com acento à fala do homem do campo ou do caipira de outras regiões brasileiras. Igualmente foi feito ao falar caipira do Beócio, com características diferenciadas do megarense, pois no grego de Aristófanes há acentos diversos para os dois, por não serem atenienses. Manteve-se a fala normal oculta para as personagens mais citadinas, como Eurípides e o seu servo, o arauto, traduzido como locutor, Lâmaco, que é o batalhão, e as falas dos sicofantas, delatores fiscais do mercado. Também não foram alterados de um modo geral os nomes próprios de lugares ou pessoas, ou ainda nomes que identifiquem traços característicos da cultura grega. Apesar da aparência, nossa tradução não se caracteriza como etnocêntrica, que, aspas, fundada sobre a primazia do sentido, ela considera implicitamente ou não sua língua como um ser intocável e superior, que o ato de traduzir não poderia perturbar. Fecha aspas. Berman, 2013, página 45. Uma vez que busca a fidelidade e aproximação ao original grego. Essa fidelidade e aproximação ao original grego faz com que essa tradução não seja etnocêntrica. Eu chamo essa tradução de etnoética, misturando, juntando os dois princípios de Berman. A tradução etnocêntrica e a ética. Ela é as duas. Ela é etnoética. Então, por que ela
ela busca, em que ela busca uma fidelidade à aproximação ao original grego? Primeiro, na manutenção exata dos versos e da primeira palavra de cada linha. Então foi preservado isso na tradução, né? Por exemplo, começando aqui com a fala de Justinópolis. Tanta dor tem despedaçado meu coração. Aí em grego está exatamente, né? Roça de dedegmaiten remaltu cardiam. A primeira e a última palavra são as mesmas, né? Aí o restante também continua, né? A alegria é pouca, bem pouquinha, conto nos dedos, né? Recem de baiá, panho de baiá, tétara, né? Mas sofrimento é grão centas rumas de areia. Radodjunetem, pissamacócio gárgara. Então, procuramos seguir exatamente o verso, né? Não saindo de um verso para o outro, e ainda preservando a primeira e a última palavra de cada verso. Tá? O segundo aspecto que torna esse texto, essa tradução ética também, além de étnica, é a permanência dos termos históricos ou característicos da cultura grega, como acarnenses, que são os cidadãos do povoado ou demo ateniense de Acarnes, os nomes próprios Teóris, Citalques, Nicarco, né? O termo psicofanta, canéfora, entre outros. A exceção aqui seria a tradução do nome de Lâmaco, né? Que é um nome histórico, que na época, né? Um soldado, depois se torna general, etc. Vem de mar, que é combate, e lá seria um prefixo enfático. Então ele foi traduzido por batalhão, né? Que ele era um militar ateniense e tem um sentido muito relevante para a peça. Ele representa a própria guerra e é o principal antagonista de Justinópolis. Já que Diceópolis significa uma cidade justa, né? Seria um personagem praticamente um coletivo, seria uma cidade justa. Um batalhão era interessante, que além de trazer a ideia de batalha grande, também traz a ideia de um corpo, né? Um coletivo de batalha, um batalhão. Vários soldados. Então nós traduzimos. O terceiro aspecto aqui, a terceira característica, né, que conserva essa fidelidade e aproximação ao original grego, na tradução dos nomes próprios com relevância semântica para o enredo da peça, pela aproximação sonora nos termos originais, dos termos originais. Por exemplo, de Caiópolis, de Caio Justo, polis, cidade, é Justinópolis. Comparar, por exemplo, com Florianópolis, depois fiquei sabendo, né, que existe o distrito de Justinópolis, em Minas Gerais, que nomeia o protagonista de Acarnenses, né, Justinópolis, o cidadão justo ou a cidade justa. Outro nome, Anfíteos, de Amphi, de um lado ou de outro, e do outro ao redor. Teos, Deus, né, Anfíteos, se torna Ambídeos, né, muito próximo sonoramente, o único que pode promover as tréguas entre atenienses e espartanos. Outro personagem, Pseudártabas, de Pseudos, falso, e Artaba, medida persa. Se tornou falsidâmetro, enviado do rei persa, que acaba por revelar todo o engano das embaixadas atenienses a seu país. Outro aspecto, ou característica, nas notas que referenciam e explicam as opções de tradução. Por exemplo, aí todos gritavam, ó seu mundiça grande. Aí na nota de rodapé, ó miarótate, ó impuríssimo, né? Mostrando de onde surgiu esse ó mundiça grande, que era ó impuríssimo. Outro traço, na intenção implícita, não, explícita, de aproximar as festividades juninas do Nordeste brasileiro às Dionísias rurais da Grécia Antiga, pelo reconhecimento dos traços estruturais comuns por serem rituais agrários de fertilidade e manifestações espetaculares, através da tradução da comédia Acarnenses de Aristófanes, do texto original grego de 425 a.C., para o falar matuto cearense, reconhecendo a forte inspiração da musa na cultura cearense. Então, são esses aspectos, traços, características que tornam a nossa tradução
ética além de étnica. O falar matuto cearense, na nossa tradução, consiste em usar apenas uma marca do plural, por exemplo, os pritani. Tu, com o verbo na terceira pessoa, né? Tu vai. Retirar os R's finais e substituir por acento na vogal anterior. Aceitar, embaixador. O mesmo com as terminações em ou, falou, embaixador, né? Com acento circunflexo no o em vez de ou. O mesmo com as terminações, já falei, né? Do falou, etc. Eliminar a sílaba inicial do verbo estar, que é tô, tá. Repetições de não, mudando a primeira forma. Tu não tá vendo, não? Homem por homem. LH por I. Mulher por mulher. Aio por alho. Falar no diminutivo, substituindo inho por in. Desse tamanho. Pra, pros, pras, em vez de para, para os, para a. Né? Usar interjeições características. Oxente, arriégua, vixe. ênfases, euzinho aqui, ó, abestalhadinho. Vou bater na porta. Mesmo por mesmo. Retirar o L final de algumas palavras. Miserável por miserável. Terrível por terrível. Entonações características, como pense numa sacudida grande. As alterações ou criações têm intuito expressivo, são intensificadores do sentido. Deixamos algumas palavras sem alteração, para que se façam entender melhor, já que não há mais um matuto que fale completamente diferente dos citadinos, e estes fazem graça imitando o falar matuto a ponto de integrar alguns modos de expressões no cotidiano, na comunicação com seus mais próximos, que reconhece o código linguístico. Também não exclusivo de uma região ou cidade. Há sim o uso mais intenso de algumas características de falares em determinadas regiões. Os meios de comunicação, especialmente a telenovela, têm divulgado falares diversos dos matutos nordestinos, ou não, do Brasil através do mundo. Então, nós vamos fazer a leitura, para concluir, do monólogo inicial de Justinópolis, em Acarnenses, né, na nossa tradução matuta. Tá? Justinópolis. O prólogo é apresentado por Justinópolis, cidadão ateniense, que muito cedo está na Pinix, aguardando sozinho a chegada dos outros para o início da assembleia. Ambídeus, uma divindade, apresenta-se propondo estabelecer tréguas entre atenienses e espartanos, mas é expulso. Nós vamos ler apenas o monólogo de Diceópolis, tá bem? Aqui para nós, traduzido por Justinópolis. Tanta dor tem despedaçado meu coração. A alegria é pouca, bem pouquinha, conto nos dedos. Mas sofrimento é grãocentas rumas de areia. Deixa eu ver qual foi uma alegria de deleite. Já sei, foi no dia que eu fiquei vendo e lavei a alma, com aqueles 5 talentos que o Cleão botou para fora. Vixe, como eu briei, e sou doido pelos cavaleiros por causa desse feito, do tamanho da Grécia. Mas não é que de novo tive uma dor de tragédia? Na vez que eu estava abestalhadinho esperando o Ésquilo, aí o locutor disse, Teógenes, faz entrar teu couro. Pensa numa sacudida grande no meu coração. Mas tive outra alegria, na vez que em riba do Bezerra, Dexíteu entrou e cantou uma boiócia. Ainda neste ano quase morri e fiquei zaroim vendo, na vez que o Ceres se entortou para tocar o hino retinho. Mas nunca, desde que tomo banho, meus olhos arderam tanto com sabão, do jeito da agora, num dia de assembleia regular, de manhãzinha, olha aí esta Pinix, sem viva alma. O pessoal na praça tagarela e para baixo e para riba foge da corda que pinta a gente de vermelho. Os prítanes nada de chegar. E fora de hora, quando ele desaparece, pense no empurra-empurra, uns por riba dos outros, para pegar o banco da frente, corre uma ruma de gente. Mas como a paz vai ser, não dão nem bola, ó cidade, cidade. Euzinho aqui, ó, chego sempre primeiro que todo mundo, na assembleia, e fico sentado.
E aí, como tô só mesmo, lastimo, fico de boca aberta, dou uma espreguiçada, peido, fico aperreado, faço uns traços, arranco os pelos, fico matutando, de olho no campo, apaixonado pela paz, com ódio da cidade, com saudade do meu povoado. Ele nunca me disse, compra carvão, nem vinagre, nem azeite, nem sabia o que era compra. Tudo ele dava e não tinha o compra aí, compra aí. Então agora eu chego mesmo bem disposto para gritar, para atrapalhar, para brigar com os oradores. Se algum falar de outra coisa que não seja da paz. Olha aí os prítanos chegando no meio do dia. Eu não falava? É o que eu dizia. Os bancos da frente é tudo um empurra, empurra.